Então, pessoal, vamos dar início a mais um assunto. Estamos na parte 2, vamos falar agora sobre controle da administração pública. Não é um assunto muito cobrado pela FEPESE, faz parte do edital, mas nós vamos aproveitar e vamos acrescentar aqui aquele princípio da autotutela. Tá? Autotutela é controle? O que vocês acham? É. Lembra o que eu falei? Autotutela é o poder da administração rever os seus atos, ou seja, controle. E aí nós já jogamos junto se o judiciário podia fazer controle. Pode fazer controle de legalidade. Então tá aí. Esse é o estudo que nós vamos fazer hoje. Tá? Então vamos lá, concentra aí. O que nós vamos aprender? Controle sobre a administração pública. Hoje nós vamos aprender aqui sobre Tribunal de Contas. Tá? Duas questões caíram na prova da FEPESE desde 2010 sobre esse assunto. Duas questões. Tá? Então vamos lá. O que é controle da administração pública? É o poder que a administração tem de vigilância, orientação e correção, que ela mesma faz ou que outro poder faz sobre ela. E aí que faz a diferença. Quando a própria administração se fiscaliza, eu tenho controle interno. Tá? Então, quando ela mesma se fiscaliza, eu tenho controle interno. Agora, quando o outro fiscaliza, eu tenho controle externo. E quem é o outro? O outro é outro poder. Tá? Então, pessoal, olha só, quem são os outros poderes que estão faltando aqui? Poder judiciário e poder legislativo. Vamos lá. Poder judiciário faz controle sobre a administração pública? Sim. Ok? Que controle que ele faz? De legalidade. E qual é o instituto que ele utiliza? Anulação. E qual é o efeito? Ex tunc. É essa memorização que eu quero de vocês. Tá? Beleza. Então, o judiciário analisa mérito? Não, salvo se for o dele mesmo, isso tem que estar bem claro na questão, senão não. Tá? Então, beleza. O judiciário é isso aí. É controle externo. Tá? Então, se nós pegarmos aí todas essas operações que acontecem, é um controle externo sobre a administração. Ok? Só que o mais importante no estudo aqui, ó, é o controle que o legislativo faz sobre o executivo. Quais são as duas atribuições típicas do legislativo? Primeira aula. Legislar e fiscalizar. Por isso que aparece agora fiscalização. Tá? Então, a atribuição, por exemplo, de um vereador é legislar e fiscalizar. E essa fiscalização que ele faz é uma fiscalização interna ou externa? Vamos pensar Chapecó aqui. O prédio da Câmara está aqui, na nossa esquina aqui. O outro está lá no final da Getúlio. É externo. Então, só analisar, não está no mesmo prédio, né? Claro que não tem a ver com o prédio, mas tem a ver com os poderes. Só para fazer uma analogia, você sabe que é um controle externo. E qual é o controle interno da prefeitura? A controladoria municipal. Tá? Então, a controladoria faz o controle interno. Então, é só para vocês entenderem o esquema do Estado aqui, ó. A CGE, a Controladoria Geral do Estado, faz o controle externo do Estado. Em âmbito federal, a CGU, em âmbito municipal, a CGM. Né? Controladoria Municipal do município de Chapecó. Inclusive, teve o concurso agora, né? Que tinha lá vagas para controle interno. Tá? Inclusive, está aberto agora o concurso da Câmara de Chapecó e tem uma vaga para controle interno. Vocês viram? É a única que não é cadastro, é reserva do controlador interno. Que é justamente para trabalhar fazendo o controle interno da administração. Certo? Vamos lá, então. O que vai estudar o controle? Vai estudar instrumentos que fiscalizam a atuação. Tá? A Maria Silva de Pietro, que é uma grande administradora, ela fala o seguinte, a administrativista, ela diz assim, ó, é o poder de fiscalização e correção que sobre a administração pública exercem o poder judiciário, o legislativo e o próprio executivo, com o objetivo de garantir a conformidade da sua atuação com os princípios que lhes são impostos pelo ordenamento. Vamos lá. A administração pública respeita o LIMP?
Sim. Certo? Respeita o LIMP. Se respeita o LIMP e se descumprir o LIMP, cabe controle? Sim. Cabe tanto um controle legislativo quanto um controle judicial. Já viram falar da CPMI, não é CPMI, é comissões parlamentares, é CPMI, né? Comissões parlamentares de inquérito, CPI. Né? As comissões parlamentares de inquéritos. O que é? Uma investigação que o legislativo faz sobre o executivo. Tá? Então, uma CPI é um exemplo. Mas também temos controles judiciais. Tá? Então, o que é o controle? É a fiscalização que um poder exerce sobre outro poder ou o próprio poder fiscaliza ele mesmo. Tá? Então, a controladoria tem esse objetivo de autofiscalização do próprio ente. Vamos embora, então. Dentro da teoria de controle, existe 2 controles. Controle político e controle administrativo. Político, a gente teve aí, em 2015, acho que foi, né, o impeachment, nós vimos aquilo lá. Lembra aquelas votações? Por mim, por Deus, por não sei o que? Aquilo lá era um controle político, impeachment. Então, questões políticas, cheques e balances, freios e contrapesos, são questões políticas. Vocês vão estar com a Prof. Karen. Tá? Isso aqui faz parte do estudo de direito constitucional. Principalmente aqui a questão do impeachment, quando o presidente pratica um crime de responsabilidade. Agora, para nós importa esse aqui, ó, que é o controle administrativo, que é o controle sobre legalidade ou controle sobre mérito. Tá? Então nós aprendemos a autotutela, que pode controlar mérito ou legalidade. É esse controle que se estuda no controle administrativo. Tá? Então, questões de legalidade ou questões de mérito. Quem pode fazer esse controle de mérito? Somente a própria administração, através da revogação. De legalidade, tanto a administração quanto o poder judiciário. Tá? É isso que a gente tem que lembrar. Em relação ao controle, eu preciso... Sim, pode fazer a pergunta. Nós vamos analisar agora. Ele faz 2 tipos de controle, são bem específicos. Ele faz um controle político. Por exemplo, quando convoca um ministro ou um secretário para uma CPI, ou para... Vocês devem estar vendo agora que vários ministros tiveram que depor lá no Congresso. A questão lá do meio ambiente, a questão da educação, a questão da previdência, é mérito. Mas ele é uma questão mais política, é o chamado controle político. Mas também pode ter um controle financeiro, orçamentário e patrimonial. Que daí é com auxílio do Tribunal de Contas, então é mais técnico daí, tá? E isso, aí vem as contas, a ressalva nas contas públicas, e aí, isso a gente vai entrar agora. Esse é mais importante, tá? Então vamos lá, é justamente essa divisão agora aí, ó. Quanto ao órgão que controla, o que eu preciso saber? Posso ter controle, para ficar mais fácil vocês verem, pode ter o controle legislativo, controle judiciário e o controle administrativo, ou seja, da própria administração. São 3 tipos de controle, tá? Vamos para o primeiro, que é o que a colega perguntou aqui, o controle legislativo. Então, o que cabe ao legislativo como órgão fiscalizador? Ele faz 2 controles. Ele faz um controle político dos atos, tá? Principalmente, por exemplo, com um ato exorbita o poder de legislar, por exemplo, e também faz um controle financeiro. Essa atribuição também do legislativo. São 2 controles, tá? Então, dentro do controle político, aqui ó, é mais para exemplificar. Na minha prova, vocês não vão encontrar uma prova sobre controle político. Vocês vão encontrar questões sobre direito administrativo, tá? Então, só para vocês entenderem, o que é o controle político? Ó? É aquele realizado pelos órgãos legislativos ou comissões parlamentares de inquérito, a CPI, sobre os atos do executivo. Por isso que a gente vê, às vezes, né, um ministro ser convocado pelo Congresso para depor sobre determinado assunto. Tá? Exemplos aqui, ó, a sustação de um ato normativo do Poder Executivo que exorbite o poder regulamentar ou limites de uma delegação. A convocação de um ministro para prestar informações e a apuração de irregularidades por meio da CPI. Vou contar um caso real aqui da nossa região. Teve um prefeito, não vou dizer qual é, não é de Chapecó, uma cidade pequena aqui. O que ele fez? Tá? Existe aqui, ó, eu vou colocar aqui só para ficar mais fácil. Existe o Estatuto dos Servidores. Certo? No Estatuto dos Servidores está previsto as sanções.
advertência, suspensão, demissão, cassação da aposentadoria, cassação da disponibilidade. São basicamente essas 5 punições, são sanções. Elas têm que estar previstas em lei. O estatuto é uma lei. Quem que faz a lei? A Câmara ou o prefeito? Quem que aprova a lei? A Câmara, tá? Então as sanções estavam previstas em lei. Pode ter um decreto para regulamentar essa lei? Sim, o decreto regulamentar. Ele pode criar uma nova sanção? Não. Aí o que o prefeito esperto fez? Ele fez isso aqui, ó. Ele criou por decreto uma advertência sumária, onde o processo em 5 dias era decidido. Ele criou por decreto. Ele pode fazer isso, sim ou não? Não. E qual é a fundamentação? A fundamentação é essa aqui, ó. Sustação dos atos do Poder Executivo que exorbitem o poder de regulamentar. Então, a defesa que a gente fez para o servidor não precisou nem fazer muito esforço. A gente simplesmente pegou o decreto e pediu que comunicasse à Câmara por exorbitação do poder dele de regulamentar. E que o ato é ilegal, e isso é um abuso da autoridade. Obviamente, o que aconteceu com esse processo? Arquivado. Tá? É possível punir um servidor por um decreto, a criar uma punição em decreto, e em 5 dias punir ele? Não. Tá? Então, exorbitou o poder dele, é um controle que o legislativo faz, é um controle político. Tá? Isso aqui, ó, na nossa região aqui, tá? Não pode. Não. Isso, a questão de remoção dos servidores, né? O que acontece? Todo o efetivo dos órgãos depende de lei, né? Então tudo está previsto em lei. Nós vamos aprender estatuto aqui nas próximas aulas, né? O que vocês têm que entender? Isso aqui é um controle político. Isso aqui não é um controle técnico-administrativo. É um controle político que cabe à Câmara. Então a gente pediu que o prefeito notificasse a Câmara do que ele tinha feito. Obviamente ele não fez isso e arquivou o processo. Tá? Bem fácil de fazer a defesa desse servidor aqui. Tá? Então vejam bem, isso é um controle político. Mas é esse que importa para a nossa prova? Não, não é esse que importa para a nossa prova. O que importa é o controle financeiro. Quem que faz o controle financeiro? O legislativo, com auxílio de um órgão. Qual é o órgão que auxilia o poder legislativo? O Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado, é um órgão de controle, que auxilia o legislativo. Tá? É isso que nós vamos aprender daqui um pouquinho, tá? No artigo 70 da Constituição Federal. Então, basicamente, o controle financeiro é feito pelo legislativo. Tá? Por isso que você já deve ter ouvido falar que as contas do prefeito foram aprovadas ou rejeitadas em cima de um parecer que o tribunal emite. Tá? Controle judiciário. Esse vai estar na próxima prova. Esse nós já fizemos várias questões de prova. O judiciário faz controle da administração pública em relação à legalidade. Agora vamos lá. Pergunta aí de seleção para quem está estudando. O Poder Judiciário pode rever um ato discricionário? Sim, qualquer ato em questões de legalidade. Tá? Então pode rever, sim. O que ele não pode é entrar no mérito. Tá? Então cuidado com essa charadinha maldosa, vocês viram que caiu na prova do DEASE. Tá? Então, ficar atento. O Poder Judiciário pode rever todo ato administrativo. Eu até coloquei na primeira frase aqui, porque isso cai muito, tá? Ó, o Poder Judiciário pode rever todo ato administrativo, seja ele vinculado, seja ele discricionário, mas somente em questão de legalidade. O Judiciário não entra no mérito, portanto, o Judiciário não revoga, somente anula. Certo? Memorizado? Beleza, então. Ok. Até coloquei aqui embaixo, né, quando é um ato discricionário, quando é que o judiciário analisa um ato discricionário aqui, que a gente viu na aula passada. Desvio da finalidade, teoria dos motivos determinantes, princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Muito avançado para a FEPESE, mas ajuda nós a memorizar. Além do controle, então,
judiciário, legislativo tem o controle da própria administração. Tá? Como é que a administração pública se fiscaliza? Agora vamos para as duas questões da prova da FEPES. Vocês vão ver que já está memorizado. Dentro da administração direta aqui, ó, existe hierarquia e subordinação? É um controle. É um controle ou não é? Quem que manda? É quem está em cima ou quem está embaixo? Quem que fiscaliza? Quem está em cima ou quem está embaixo? Então existe controle aqui. Certo? Agora vamos lá. Outra questão. Existe hierarquia e subordinação entre a direta e a indireta? Não. Existe um controle, não existe? Controle finalístico. Controle de finalidade. Para que essa entidade foi criada? Qual é a finalidade dela? Ela está cumprindo com a finalidade? Exemplo. Ministério da Educação, MEC, fiscaliza as universidades fronteira sul, as universidades federais. É um controle de hierarquia? Não, é um controle de finalidade. Está cumprindo ou não com a finalidade dela. Tá? É diferente do controle hierárquico. Pense aí, um coronel, né, olhando para baixo para um tenente, ou para um sargento, ou para um soldado. Isso é controle. Controle hierárquico. Tá? Então, ó, para baixo. Tá? Então é diferente entre esse tipo de controle com esse tipo de controle. Tá? Então é isso que a gente vai entrar aqui. Ó. O que é o controle de fiscalização hierárquica? É aquele exercido pelos órgãos superiores para com os órgãos inferiores. Ou seja, poder hierárquico. Tá? É tipicamente um controle interno. Estão vendo que é interno aqui? Então é tipicamente um controle interno. Na próxima aula, nós vamos falar sobre poderes. E o poder hierárquico, eu vou dar uma característica para vocês. Ele é um controle interno. Questão da prova da FEPES. O poder hierárquico existe a subordinação e ele é um controle interno. Questão da prova da FEPES. Tá? Entenderam? Sim? Vamos lá então. E que outro controle administrativo nós temos? Eu, cidadão, incontente aí com a prefeitura de Chapecó, tem algum tipo de controle sobre ela? Sim. Eu posso representar um servidor que fez alguma irregularidade. Eu posso fazer uma reclamação administrativa lá na prefeitura. Posso entrar nas ouvidorias e fazer denúncias, certo? Eu posso apresentar, por exemplo, recursos administrativos num processo. Imagina aí que eu estou sofrendo uma tributação excessiva da IPTU. Eu posso recorrer desse processo. É uma forma de controle, tá? Então, existem os controles administrativos, que não é o caso da gente saber aqui, tá? Porque não são abordados na prova da FEPES. Nós vamos ver lá na frente algum deles no Estatuto dos Servidores, mas não perdemos tempo aqui. E vamos para aquele que importa, que é esse aqui. Entre a administração direta e indireta, tem hierarquia e subordinação? Não. Tem controle de finalidade, tutela ou, né, também conhecido como controle por vinculação. Tá? Mas, basicamente, para a FEPES é saber que é o controle de finalidade. Também existe um terceiro nome, ó, chama-se supervisão ministerial. Então, olha só, pode ser chamado de tutela, controle finalístico ou ainda supervisão ministerial. É maldade com o concurseiro, né? Na verdade, ainda tem mais um nome. Tem o chamado controle interno e externo. São 4 nomes para a mesma coisa. Tá? Mas, basicamente, o que mais cai, a FEPES é controle finalístico. Outras bancas cobram a tutela e o controle, essa supervisão ministerial. Tá? Mas, basicamente, aqui, a jogadinha da FEPES é dizer que existe hierarquia e dizer que existe subordinação. Essa que é a jogada da FEPES. Tá? A jogada da FEPES está aqui, em fazer a charadinha. Beleza? Se eu sei como é que ela vai cobrar, eu estou preparado para essa prova. Ok. Além disso, então, próxima classificação. Existe controle externo, controle interno. É outra classificação que nós acabamos de ver. Interno dentro da própria administração, externo quando o outro poder fiscaliza. Tá? Não precisa saber mais que isso. Além disso, que tipos de controle são feitos em relação à natureza? Controle de legalidade e controle de mérito. Se eu falei legalidade, é anulação. Ou seja,
administração ou o poder judiciário. Controle de mérito, somente a administração através da revogação. Ex tunc, ex nunc. Fechou? Então vejam bem, ó. Vocês têm dúvida que vai cair uma questão sobre isso, da autotutela? A gente já viu na aula de ontem, vimos na aula de hoje, vamos ver na próxima e na outra ainda. Então vai estar. Vai estar na prova. Não tenho dúvida que vai estar na prova, tá? Sim. Não. Controle de legalidade é sempre anulação. Controle de mérito é sempre revogação. Tá? Isso vocês têm que estar bem memorizado. Ó, vamos lembrar aqui como é que eu fiz o quadro, né? Controle de legalidade, sempre anulação. Lembrar do L de anulação com o L de legalidade. E revogação é mérito, é sempre a própria administração, é conveniência e oportunidade. Estava aqui no esquema. Tá? Eu botei bem vermelho aqui, vocês cuidar. E ex tunc e ex nunc. Tá? Beleza? O professor parece louco, né? Eu estou apontando aqui, tem outra coisa escrita aqui e eu mostrando aqui. Mas eu estou de sacanagem mesmo, porque eu sei que alguns já memorizaram, então é por isso mesmo, é para testar a memória. Tá? Estou falando com o inconsciente de vocês. Tá? Se o racional está dormindo, né? Lembra lá do nosso colega, né? O inconsciente está acordado e está prestando atenção. Tá? Vamos lá, então. O pessoal de casa não vai entender, né? Nós tivemos um aluno aí que passou na PM bem classificado, que ele praticamente passava as aulas em transe, meditando, né? E fez uma nota quase 7 aí na prova da PM. Tá? Então, eu falava diretamente com o inconsciente dele enquanto ele dormia nas aulas, né? Beleza. Quanto ao momento de controle, pessoal, eu posso fazer um controle antes de acontecer alguma coisa? Posso fazer um controle antes mesmo? Posso entrar com mandado de segurança preventivo? Posso. Né? Imagine que eu descubro que vazou o gabarito, ou vazou o tema da redação, né, da prova, antes mesmo de ser divulgado. Eu posso entrar com mandado de segurança preventivo? Posso. Então o controle pode ser antes mesmo do ato acontecer, durante o ato ou depois do ato. Tá? Então vai acontecer muito agora, por exemplo, questões da PM, alguns vão entrar na justiça, questões após o ato. Tá? Então pode ser durante. O durante é muito comum, sabe em quê? Em obras. Tem uma obra do Estado, vai se fazer uma fiscalização durante a obra. Pode ser feito depois que a obra está pronta ou durante a obra. Tá? Então são tipos de controle. É o controle prévio, concomitante e subsequente. Não cai na prova da FEPES, tá? Vamos lá, então. Pessoal, aqui eu peguei do site da Controladoria Geral da União, só para vocês saberem, ó. Então, o controle, existe o controle externo, controle interno, tá? Além desses dois controles, existe, por exemplo, o controle da Polícia Civil, da Polícia Federal, tá? São outros controles que ajudam também. O Ministério Público faz controle, mas basicamente o que eu tenho que saber? Controle externo, controle interno. Controle interno da própria administração, controle externo legislativo com auxílio do Tribunal de Contas, tá? Vamos lá. E o Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas é um órgão vinculado a um dos entes federativos, algum dos poderes, ou ele é um órgão independente? O que vocês acham? O Tribunal de Contas, vamos lá. Quais são os entes federativos? União, Estados, Distrito Federal, município. Quais são os poderes? Executivo, Legislativo, Judiciário. O Tribunal de Contas está vinculado a algum desses poderes? Executivo, Legislativo, Judiciário? O que vocês acham? Não está a nenhum deles. Ele é independente desses aqui. Vamos lá. Próximo. Ministério Público está vinculado a algum desses poderes? Não. O Ministério Público é um quarto poder. Né? Teoricamente, ele é um quarto poder. E o Tribunal de Contas é um quinto poder. Então, nós temos, na prática, 5 poderes independentes. Na teoria, 3. Tá? Executivo, Legislativo e Judiciário. O Ministério Público é um quarto poder e os Tribunais de Contas um quinto poder. Ele é independente. Tá? Embora ele auxilie o Legislativo, ele pode fiscalizar o próprio Legislativo. Né? Nós tivemos, por exemplo, fraudes aqui na Assembleia de Servidores Fantasmas, que o próprio Tribunal fiscalizou a Assembleia. Tá? Por quê? Porque ele é um órgão independente. Tá? Então, o Tribunal de Contas é entendido como um órgão independente, embora auxilie o Poder Legislativo, só para vocês saberem.
Tá? E a previsão de controle agora está no artigo 70 da Constituição Federal. Vou fazer a leitura aqui, ó. Eu quero que vocês observem o nosso esquema. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada poder. Então, cada poder terá um controle interno. O que eu falei anteriormente? Está tendo agora um concurso para a Câmara de Vereadores de Chapecó. Um dos cargos é de controlador interno. Ou seja, a Câmara é um poder, certo? Legislativo. Tem controle nela? Tem. Porque cada poder deve ter um controle. Quem que faz o controle do judiciário? Se um juiz abusa, se um juiz, por exemplo, vende sentença, quem faz o controle? CNJ. O CNJ faz o controle do Poder Judiciário. E quem faz o controle do Ministério Público? CNMP. Tá? Então, o Judiciário tem controle interno, o Legislativo tem controle interno e o Executivo tem controle interno. Então, o que a Constituição disse? Que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial é feita pelo Congresso, ou seja, é feita pelo Poder Legislativo, de forma externa, e pelo sistema de controle interno de cada poder. Cada poder tem que ter um controle interno obrigatório constitucionalmente. Tá? Para finalizar, essa questão aqui. Artigo 71. Tá? Depois, pessoal, nós vamos ler a Constituição Federal, nós vamos ver outra situação. Mas agora, o que eu quero que vocês saibam? Quais são as atribuições mais importantes do Tribunal de Contas? O que o Tribunal de Contas faz? Ele fiscaliza, certo? Mas tem duas atribuições que são importantíssimas que a Karen vai falar com vocês. Porque vocês vão aprender lá sobre as competências dos poderes e aí vocês vão ver lá com ela. Então vamos lá. O que o Tribunal de Contas faz com o presidente da República, com o governador e com o prefeito? Ele aprecia as contas. Tá? Essa palavra é importantíssima. Com relação ao prefeito, governador, ele aprecia e emite um parecer. Ok? Mas quem que julga o prefeito? Lembram quem que julgou a Dilma por questões de irregularidade nas leis orçamentárias? Quem que julgou ela? Lembram? Aquela, por mim, por Deus, né, para meus cachorros? Lembra lá aquilo lá foi o julgamento dela. Tá? Aquilo lá em rede nacional. Aquilo lá foi o julgamento. Quem julga o Congresso Nacional? Por uma questão de crime de responsabilidade. Por quê? Porque o Tribunal de Contas, na lei orçamentária, verificou que tinha havido as pedaladas fiscais, encaminhou isso para o Congresso, a Câmara aceitou o processo de impeachment e ela foi a julgamento. Tá? Ela foi processada pelo artigo 85, se eu não me engano é o inciso 4º ou 5º. Se vocês pegarem o artigo 85, vocês vão ver lá crimes contra as leis orçamentárias. Embora eu entenda que não houve crime ali. Tá? Mas, opinião minha. Até, inclusive, já vários técnicos já se manifestaram que não houve nada, né? Mas, vamos lá. Em relação ao chefe do poder, o tribunal aprecia. Tá? Em relação aos demais administradores, o tribunal julga. Então, vamos pegar aqui em Chapecó. Em Chapecó, o tribunal aprecia as contas do prefeito e emite um parecer. Esse parecer vai para a Câmara e a Câmara pode aprovar ou rejeitar. Quando é que ela rejeita e por qual é o percentual? Ela rejeita por 2/3. Está lá no artigo 31 da Constituição Federal. Não é o caso de saber agora. Tá? Beleza. Se, por exemplo, o prefeito, quem julga é a Câmara, mas quem faz o parecer das contas é o tribunal, que é o órgão técnico. E em relação aos secretários municipais, quem julga eles? Vocês acham que é a Câmara que julga um secretário ou o próprio tribunal que julga o secretário? É o próprio tribunal. Tá? O tribunal só não julga o político, porque o político foi eleito pelo povo. Então cabe ao povo julgar ele. Por isso que é a Câmara que julga. Tá? Agora, os secretários, quem julga é o próprio tribunal. Então as contas rejeitadas de um secretário municipal, ele vai receber multa. E se tiver um crime ali, vai para o Ministério Público investigar. É isso que o Tribunal de Contas faz.
Entenderam? Então, se for o chefe do poder, só emite um parecer. Os demais administradores, o tribunal julga as contas e, se tiver crime, informa o Ministério Público para um processamento. Tá? Mesmo sendo um cargo político. Porque nesse caso especificamente a Constituição deixou claro que somente o chefe do poder é que não é julgado pelo tribunal. Os demais são julgados. Inclusive eu já vi isso na prática várias vezes. Tá? O que o Tribunal de Contas faz? Ele verifica uma irregularidade, ele julga e dá um parecer, e se tiver crime, ele informa o Ministério Público. Daí o Ministério Público entra com uma ação da improbidade contra o servidor. Tá? Fechou? Então, isso que vocês precisam saber. Tá? Basicamente isso aí. Então, eu coloquei os outros artigos aqui por descargo de consciência, mas é só isso aqui. E a gente encerra, então, a aula sobre controle.